Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. É um prazer estar aqui mais uma vez, deixando um vídeo, tentando compartilhar com vocês as coisas que eu tenho aprendido de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre o porquê eu não creio num anticristo islâmico. Até andei postando nas minhas páginas do Facebook, por exemplo, alguns vídeos que eu tenho achado na internet que afirmam que o anticristo vem do islamismo. Mas eu não creio nisto. E por que eu não creio? Vou dizer em poucas palavras, vou tentar dizer para vocês em poucas palavras a razão de eu não crer nessa situação, não crer nisto. Porque eu prefiro crer sempre na palavra de Deus. E não quero dizer que os irmãos também não têm essa preferência, mas eu quero dizer que eu não abro mão da palavra de Deus nunca. Não importa o que as pessoas digam para mim, baseados no Alcorão, né, por exemplo. Né? Eu não me baseio no Alcorão. Uma vez que o Alcorão diz que a Terra é plana. Sim, diz que a Terra é plana. Procure para você ver só. E outros erros que tem lá. E meu livro de fé é a Bíblia Sagrada. Eu creio na Bíblia, de capa a capa. Não acredito que haja um só erro nas Escrituras Sagradas. Em Gênesis, capítulo 49, diz o seguinte, logo no verso 1, olha, estou aqui com a Bíblia, para que vocês possam perceber. Diz assim no capítulo 49, e se você quiser pode me acompanhar. Logo no verso 1 e no verso 2, está escrito assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. E ele vem então dizendo para cada filho, não o que poderá acontecer, mas o que irá acontecer nos dias depois deles, nos dias vindouros. Então eu chego ao verso 16 e o verso 17 do capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó diz o seguinte no 16: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E julgou sim, através de Sansão. Sansão era danita. No verso 17, ele diz uma coisa que me chamou muita atenção. Diz o seguinte: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Dan comparado a uma serpente. Irmãos, lá em Apocalipse fala assim, a grande serpente, que se chama Diabo e Satanás. Olha quem Dan é comparada. Olha o que Jacó diz, o que Dan seria. Eu vou abrir aqui um parênteses, para lembrar a vocês o seguinte. Em Deuteronômio capítulo 13, está escrito assim: Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, e não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Isso no capítulo 13.
No capítulo 18 de Deuteronômio, está escrito assim do versos 21, 22, 20, 21 e 22. Escute bem. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Aqui está falando dos falsos profetas. Mas por que eu toquei nesse assunto? Porque as pessoas que ensinam que o anticristo vem do Islã se baseiam em chamadas profecias islâmicas. Aí eu pergunto então, onde e quando Deus constituiu Maomé profeta? O Islã diz que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Primeiro, Alá não é Deus, nunca foi e não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Alá é um ídolo de pedra que está em Meca, está na Caaba em Meca. Ali havia 360 ídolos, que cada um representava um Deus, um falso Deus, porque só existe um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Maomé acabou com todos eles e deixou esse que eles chamam de Alá. Depois, se quiserem, coloquem no comentário que eu faço um vídeo maior e dou nomes, datas, dias e tudo para que você saiba. Então, Alá não é um Deus e Maomé nunca foi profeta. Então, como eu posso basear um estudo bíblico num falso profeta ou em alguém que nunca foi profeta, que fala as palavras de um Deus que nunca existiu e que não existe? Não. Não, o anticristo islâmico não existe. Satanás está desviando o foco para que as pessoas não prestem atenção no que está acontecendo e não vejam o verdadeiro anticristo aparecer. Enquanto as pessoas ficam procurando um anticristo lá na Turquia, porque as 7 igrejas que na Bíblia, no Apocalipse, está escrito assim, da Ásia, ficam hoje no país que é turco, ou seja, na Turquia. E se baseando em fatos tais como esse, vocês já repararam que o símbolo deles é uma lua crescente? Que para mim seria mais minguante do que crescente. Aquela lua, porque Alá é o Deus da lua. E todo mundo dando ouvidos a falsas profecias. Eu postei vídeos porque achei interessante. Os falsos profetas, os falsos mestres não são bobos. E sempre pegam coisas que as pessoas deixarão escapar, mas tornam a dizer para que você não se engane. Alá nunca foi, não é e nunca será Deus. Nunca deixará de passar, nunca passará de uma pedra preta, de um ídolo preto, de um ídolo de pedra. E Maomé nunca foi e nunca será profeta. Não, de jeito nenhum. E interessante é que quando a gente chega no livro de Apocalipse, no capítulo 7, fala assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra,
conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora eu vou ler para vocês como está na Bíblia, das tribos que foram seladas. Dan era uma das tribos de Israel. Das tribos que foram seladas para serem protegidas da destruição que viria, da grande tribulação que viria sobre Israel na 70ª semana de Daniel. Veja se você encontra Dan. Dan era uma das principais tribos. Veja se você encontra Dan. Verso 5 do capítulo 7 de Apocalipse. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. E eu pergunto a você agora, onde está Dan aí? Por que a tribo de Dan não foi selada? Volto a ler capítulo 49 de Gênesis para terminarmos nesse pequeno vídeo. Diz assim sobre Dan: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Julgou, se cumpriu, através de Sansão. Agora 17: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Aí está o porquê eu não creio no anticristo do Islã. Eu creio que o anticristo vem, ou melhor, será um judeu que virá da tribo de Dan. Encerro este pequeno vídeo de apenas 13 para 14 minutos, desejando a você que não caia nas ciladas do inimigo e pedindo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, meu irmão? Amém, amado? Deixe seu comentário ou a sua pergunta, estarei pronto a responder. Amém? Se desejar um vídeo mais longo, também deixe lá que eu faça um vídeo mais longo, mais subterfúgios. Deus os abençoe. Amém.